Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma lição de discipulado. E dessa série de lições aqui de discipulado, essa é a última, a sétima lição, que tem como tema aí pertencendo à igreja. Pertencendo à igreja. Então já vimos lições aí como conhecendo o Espírito Santo, conhecendo Deus, a Bíblia, né? Falando sobre oração e tantos outros temas pertinentes, importantes para a nossa jornada, nossa caminhada, nossos primeiros passos na fé cristã. E aqui finalizando com esse assunto também não menos importante, que é muito importante também, veremos aqui elementos, né, e assuntos essenciais, fundamentais para a nossa vida cristã, que é sobre a igreja, pertencendo à igreja, conhecendo um pouco mais sobre essa instituição abençoada, né, que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Temos como base o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha só que interessante, nós não somos, na igreja não somos mais passageiros, estrangeiros, pertencemos à família de Deus, diz aí o apóstolo Paulo, edificados sob o fundamento dos apóstolos, dos profetas, ou seja, do ensino dos apóstolos, do ensino dos profetas, né? As profecias se cumpriram, a igreja em Cristo, e a igreja foi estabelecida, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós temos um fundamento, que é Jesus. Em cima dele tem os apóstolos, profetas que deram continuidade à sua obra, e a igreja está edificada sobre este fundamento. Olha só que pensa, né? Então não é pouca coisa não. A pedra principal é Cristo, em cima dela tem os profetas que profetizaram, homens de Deus, inspirados e iluminados por Deus, assim como bem os apóstolos também. E o que é a igreja, né? Já que o que a igreja está é uma instituição importante, poderosa na terra, né? Fundada por Jesus, edificada por Cristo. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja, ela vem do grego, e o termo eclésia, ou eclesia, quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram do mundo, né? Aqui vamos tentar fazer em forma de metáfora, né? Saíram no sentido espiritual e não fisicamente, porque a igreja está no mundo, no planeta, mas saiu do mundo, do seu sistema, né? Não vive segundo o padrão do mundo, para seguirem as diretrizes da palavra de Jesus Cristo, né? Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, discípulos, cristãos, santos, eleitos e os do caminho, né? Então tem muitos termos para se referir aos cristãos. Cristão é um deles, né? Assim como crente, irmão, discípulo, etc. Então o que é a igreja? É esse grupo de pessoas que decidiu renunciar ao sistema do mundo, né, caído, do pecado, para seguir a Cristo e os seus mandamentos, os seus fundamentos, os princípios da palavra de Deus, né? A igreja, ela possui alguns símbolos. Alguns símbolos da igreja são, por exemplo, o corpo. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele faz uma metáfora, uma comparação muito interessante sobre o corpo humano, e diz ali que a mão, o pé, os braços, os membros dependem uns dos outros, né? E o principal desse corpo que é dirigido, comandado, é Cristo. Ele é o cabeça, né? Assim como o cérebro, ele comanda todo o corpo, tudo passa ali por um processo mental, assim também a igreja e os seus membros, né, em particulares cada cristão, eles são conduzidos pela palavra, pela mente de Cristo. Então o símbolo da igreja é um corpo, os membros, todo o sistema, né, de um corpo humano depende um do outro. Se faltar um órgão, se faltar um dedo, vai fazer muita falta a sua função no corpo humano. Também a representação de um templo, assim como no templo nós vamos e ali existe uma liturgia, existe uma adoração, existe
um culto a uma divindade, a nossa vida em si, ela deve ser um estilo de culto a Deus, o levantar das mãos, a boca que se abre para louvar, né, como se fosse um templo de adoração, cada crente em particular. Representação também, o símbolo da igreja é como uma noiva que espera o noivo, assim como Jesus ele foi no casamento judaico, né, a noiva aguarda a chegada do noivo, assim também Cristo ele tem essa aliança com a igreja como uma noiva, e essa noiva o espera para um dia fazer uma aliança completa e estar com ele para sempre. Também, como já falamos no início, no versículo do texto base, Efésios capítulo 2:19, é como uma família onde são irmãos, temos coisas em comuns, e uma família também tem os seus problemas, assim como na igreja também tem, mas Cristo é quem comanda, e Ele é o Senhor da igreja. Nessa família Ele ordena a bênção e Ele resolve todos os problemas. Temos aí os textos base para acompanhar, tá bom? Você pode estar vendo na sua Bíblia, templo, 1 Coríntios 3,16, como noiva, né? Nós temos aí alguma referência, família também, temos bastante referência acerca desses símbolos. Objetivos da igreja. O que a igreja tem como objetivo? Evangelizar o mundo. Jesus disse em Mateus 28:19, né? Ir por todas as nações para pregar, fazer discípulo, ensinando, né? Em Marcos 16:15 também, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, meus irmãos, isso é um dos objetivos, missão da igreja, evangelizar o mundo caído no pecado para resgatar para Deus. E um dos objetivos da igreja também é cultuar a Deus. Em Romanos 12:1, Paulo lhe roga aos irmãos que eles apresentem vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Então nós devemos saber o motivo pelo qual cultuamos a Deus, celebramos o Senhor, apresentamos a nossa gratidão, nossas ofertas de louvor, né, de adoração a Ele. O culto é um objetivo da igreja. A igreja se reúne, né, semanalmente, mensalmente, para cultuar a divindade do Senhor Deus. E também a igreja, o objetivo dela é praticar mordomia. Uns servem aos outros através de dons espirituais, através dos seus talentos. Então, o serviço da igreja, de cada irmão em particular, uns para com os outros, também é um objetivo da igreja. Não somente entre os irmãos, mas na sociedade, influenciando como sal e luz, praticando esse serviço, né, ao Senhor e ao próximo. Ordenanças da igreja. Entraremos aqui em duas ordenanças que o Senhor Jesus ele deixou, que foi o batismo nas águas e a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, tá? Então aqui o primeiro, o batismo nas águas, é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou, muito importante. E já começamos aí pelo batismo. A palavra batismo significa mergulho, né? Mergulhar, imersão. Vem do grego, né? Baptizo, e tem esse significado aí de imersão, imergir nas águas, né? Então é através do batismo que o novo cristão é aceito como membro da igreja. Quando ele faz isso, ele faz parte agora do corpo de Cristo. E qual é o significado do batismo? O significado dele representa, né, o batismo de arrependimento, lá ensinado lá por João, o Batista. O batismo pode ilustrar muitos aspectos da salvação e representa os fundamentos do Evangelho. Como nós falamos anteriormente, está dentro da missão de levar o Evangelho ao mundo, às pessoas, ensinando, né, discipulando. E aquele que crê no Evangelho e for batizado, né, ou seja, é consequência do crer em Jesus, né, é consequência da fé em Jesus, é ser batizado. Então, simbolicamente, a pessoa vai estar dizendo assim: eu me arrependo da minha vida, né, de erros, de pecados, e ela é mergulhada nas águas, né, para que ela dê um testemunho público da sua fé, né, de que ela desceu aquelas águas, de que ela está morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. Nós temos em Romanos capítulo 6
um texto muito interessante, que ele vai trazer uma representação do batismo como morte, sepultamento e ressurreição. Olha só o que diz o texto. Não sabeis que quando todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só o que diz. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o texto diz aqui, morte, sepultamento e ressurreição, a representação do batismo. Por isso, quando a pessoa é imergida, mergulhada nas águas, ela está dando esse testemunho público de morte, que ela morreu com Cristo, ela foi sepultada e ela ressuscitou. Isso é um símbolo muito poderoso, uma representação muito poderosa acerca do batismo nas águas. Paulo continua no versículo 4, no versículo 5, né, ele dá também um exemplo de uma metáfora com a semente, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então aqui, a planta, a semente, né, quando ela é plantada, ela primeiro morre, a semente morre para depois frutificar. E o apóstolo Paulo faz essa comparação aqui da semente: quando fomos plantados com ele na sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se Cristo ressuscitou e deu fruto e mostrou todos os frutos que ele granjeou no seu ministério, então assim também um cristão, após esse testemunho público, depois ele ressuscita, né? Ele morre ali como uma semente e depois ele dá muito fruto para Deus. É uma comparação muito interessante, muito poderosa. O versículo 6 continua também assim, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto é justificado do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, a apresentação do batismo é morte e vida, tá? Então, você que já se decidiu, já foi batizado, parabéns pela sua decisão. Você que está acompanhando esse discipulado ainda será batizado nas águas, tome essa decisão em Cristo, mostre publicamente que você quer Jesus, quer mais de Deus, da sua palavra para a sua vida. Requisitos para o batismo: a pessoa precisa de arrependimento, como foi lido aqui no texto, né? Precisa se arrepender dos seus pecados, ela tem que ter desejo de ser batizada, ela deve crer em Jesus, né? Marcos 16 diz que quem crer e for batizado será salvo. Testemunho de uma vida moral e exemplar. Responsabilidade pelos seus atos, a pessoa que for batizada, por isso que nós não batizamos crianças, tá? Porque as crianças elas não se responsabilizam pelos seus atos. Então, precisa ter uma idade ali de consciência do pecado, dos seus erros, né, para que essa pessoa ela faça confissão diante de Deus. Qual é a forma que deve ser realizado o batismo? Mateus 28:18 até o 20, né, diz ali a maneira correta de ser batizado, e o texto está escrito assim, Mateus 28:20. Olha só o que diz. E de fazer discípulos de todas as nações, versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a fórmula ou a forma correta de se batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro ali, o pastor, o ministro, o líder espiritual, quando realiza o batismo, geralmente faz algumas perguntas para aquele novo crente, o candidato ao batismo. Geralmente, se ele crê em Jesus como seu Salvador, se ele promete ser fiel à igreja, se ele crê na vinda iminente de Jesus, né? Enfim, e a pessoa confessa o sim ou amém, e depois ele o mergulha nas águas, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a forma que Jesus deixou aí bem claro e evidente. Vimos aqui já o texto de Romanos, né? O batismo por si ele não traz salvação, tá? O batismo é uma representação externa de uma transformação interior, então precisa ser transformado interiormente. Exteriormente será consequência, tá? Pelo batismo nós identificamos com o Evangelho na morte e ressurreição de Jesus, já falamos, tá? Quem não deve ser batizado? O batismo de criança, né? Criança não deve ser batizado.
recém-nascidos, etc., né? O não salvo, pessoas que não são salvas, ainda está perdida, não decidiu por Cristo, também não deve ser batizado. Quem deve ser batizado é aquele que crê, aquele que confessa Jesus, né? E já creu no Evangelho e já sabe realmente o que quer. Tá bom? Outra coisa sobre o batismo, as águas em si ela não purifica, ela não lava pecados, tá? O batismo também ele não salva, mas ele é parte da decisão do salvo. A pessoa já é salvo pela fé em Jesus. O batismo só é uma consequência, um testemunho público. E aí, geralmente, a maioria das igrejas, elas servem, né? Os crentes participam da ceia ou da Santa Ceia após serem batizados nas águas. E aqui foi também uma ordenança que Jesus deixou: fazer isto em memória de mim, né? Façam isso em memória da morte dele, né? De uma aliança com ele. Foi ali na ceia que Jesus ele pegou 2 elementos, o pão e o vinho, e ele disse né, sobre o elemento pão, ele disse: esse é o meu corpo, que será repartido, né, que foi ali crucificado, maltratado, e quem come do pão está dizendo, né, de uma forma figurada, que participa do corpo, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. A semelhança disso, o vinho ele representa uma nova aliança, né, como nós vemos aqui, ó. O pão, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Jesus que foi derramado. É uma representação, símbolo da nova aliança. Ele mesmo falou isso. Significado de ato da ceia: lembra-nos a morte e a vitória de Jesus na cruz. E também devemos nos alegrar porque nós profetizamos, anunciamos, né, tanto a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então, na ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, ele diz que será até quando ele voltar, quando nós nos encontraremos com ele, e ele mesmo servirá a ceia para os santos, para os salvos. Então é um momento muito poderoso, muito glorioso, uma representação muito interessante que representa a morte, a vitória na cruz e a sua vinda, que será em breve. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como devemos participar da ceia? Então deve ser assim, deve estar ser preparado com dignidade, pureza de coração e discernimento. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, nos dá a ideia que nós devemos discernir, fazermos não de qualquer maneira, mas de uma maneira sábia, inteligente, né? Com dignidade e pureza de coração. É preciso que cada crente examine-se a si mesmo para se reconciliar ao reconhecer suas falhas antes de participar da ceia, para não trazer para si juízo. Deve haver reverência, temor, pois é um momento solene de grande significado, tá bom? Então, pessoal, esse aqui, conhecendo sobre a igreja, nós vimos alguns símbolos da igreja e principalmente duas instituições que o Senhor Jesus deixou, 2 mandamentos, que foi a ceia e o batismo nas águas. Para encerrar, peço aí novamente que você nos siga em nossas redes sociais, tá bom? YouTube, Instagram, Facebook. Você pode também adquirir aí nosso material teológico para conhecer mais. Esse PDF será disponibilizado para todos, tá? Sobre essas 7 lições de discipulado. E você pode estar falando conosco através do WhatsApp. Se você baixar o PDF e clicar aí nesse botão Fale Conosco aí do WhatsApp, você vai ser direcionado para falar diretamente comigo. Clicando aí no YouTube, vai diretamente para o canal do YouTube. Você pode se inscrever. No Instagram, se você clicar, é só seguir. Da mesma forma, no Facebook, mandar solicitação de amizade, tá bom? Espero ter sido, mesmo que sendo conciso, né, breve, mas tenha sido claro nas palavras, que você venha crescer a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. É o meu desejo que você cresça, se desenvolva para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.